Irmãos, graça e paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele é digno de louvor. A respeito de uma passagem muito interessante na Bíblia, em que diz assim, sou velho, mas já fui moço, e eu nunca vi um justo passar necessidade, e nem a sua descendência mendigar o pão. Em outras versões, vai mudar as palavras, mas o sentido é o mesmo. Mas o que eu quero destacar aqui é o justo mendigar o pão. Isso pode levar a fato, estou botando lá para fora, porque o mundo está lá fora e a igreja também está lá fora. Eu estou aqui dentro. Mas isso pode levar ao fato de nós podermos observar o tempo todo pessoas passando necessidade financeira. Eu não digo nem isso. A necessidade que eu quero colocar aqui é a necessidade de falar com Deus. O pão que eu estou querendo usar aqui é Cristo, é a carne de Cristo. Quando ele fala, aquele que não comer a minha carne não tem comunhão comigo. É esse pão que a igreja vem mendigando e muito. E como é que ela faz isso? É no momento da oração. O crente, ele não quer ter comunhão com Deus para orar em causa própria. É o caso daquele irmão que sai de onde ele mora, ele pega 3, 4 conduções, viaja 4 horas para ir, 4 horas para voltar, para ir num culto de oração. Porque ele acredita que lá Deus vai falar com ele. Se isso não é mendigar pão, o que isso é? Tem gente que está doente, se é uma doençazinha simples, a melhor coisa é vai no posto de saúde, usa seu plano de saúde, vá procurar um médico. Essa é a melhor causa, a Bíblia ensina isso. Mas a pessoa está com um problema, está com uma doença, está com um problema na família, está com um problema financeiro. Eu não sou muito a favor de orar para o negócio financeiro, eu sou a favor de orar para você não passar necessidade. E não precisa orar para isso. Você sendo justo, a Bíblia é que mesmo, o justo não vai mendigar pão, não vai passar necessidade. Então, tantas coisas que a gente tem para orar, e a pessoa, em vez de orar pelo motivo, pela causa que está afligindo, ela vai esperar o culto do domingo, o culto da terça, o culto das irmãs da CIB. Eu falo CIB porque eu sou da Assembleia, ainda estou na Assembleia. E ele vai esperar esse momento para poder orar, enquanto ela mesma pode orar por ela mesma, ela pode orar pela sua causa, mas ela não acredita que ela vai alcançar alguma coisa, algum benefício de Deus, porque ela acha que uma pessoa tem que orar para ela. Eu vou explicar para você mais ou menos o que acontece quando a pessoa pensa assim. Imagine um homem bondoso, rico, atencioso, tudo de bom. E ele tem 2 filhos. Um filho conversa com ele livremente. É o que Deus quer conosco. Ele quer que nós conversamos com ele livremente. Para isso, Cristo rasgou o véu. Porque antigamente o sacerdote que tratava das nossas causas, mas hoje nós podemos tratar. Tá. Então um filho conversa livremente com o pai, mas o outro não. Ele fala para o irmão seu, irmão, estou precisando que o pai me dê alguma coisa, vai lá, peça para ele, para mim, fala com ele para mim o que aconteceu na minha vida. Hoje tive um problema lá, não sei o que, fala lá com o pai. E ele não vai falar com o pai. O que está acontecendo numa causa dessa? Simplesmente não está havendo comunhão entre o pai e o filho. O filho está com raiva do pai. O filho não gosta de conversar com o pai, mas quer o benefício do pai. O filho não acredita que o pai vai atendê-lo, só acredita que você vai atender se o irmão dele lhe falar. É exatamente isso da oração. Por que a Bíblia fala orais uns pelos outros? Por quê? É para Deus nos guardar da tentação e Deus nos guardar de perdermos a nossa salvação. Essa é a principal causa. Agora a Bíblia fala, ora pelos que estão fracos. Por quê? Porque Deus é magnífico. Deus é eterno. Deus não tem tempo passado, presente, ele é eterno.
Então ele sabe que essas coisas sempre acontecem. Ele sabia desde o começo, antes de nós existirmos, que essas coisas iam acontecer. Que teriam crentes, me desculpe aqui o trecho, eu não tenho muita paciência para isso, mas são crentes sem vergonha. Ele tem vergonha só de conversar com Deus, das outras coisas ele não tem vergonha. Ele acredita em tudo, mas ele não acredita nele falando com Deus. Então, para isso, Deus sabendo que ia haver uma grande, a maioria dos crentes seriam assim, então ele pede que nós oremos pelos que estão fracos, porque a fraqueza é o que nos faz nos aproximarmos mais de Deus. Quando nós estamos fortes, é o que Paulo fala, quando pensei que estava forte, aí que eu estava fraco. Por quê? Porque achando ele que estava forte, ele achava que não tinha necessidade de chegar ao Pai. Mas quando ele estava fraco, ele ia e se humilhava diante de Deus. Então, mendigar o pão é você não acreditar que você pode falar com Deus e que Deus pode atender a tua oração, e você vai atrás de um monte de pastores aí dessas igrejas que estão aí na televisão e que eles dizem ainda assim, ó, venha aqui no culto e Deus vai responder a sua oração. Isso é sem vergonha. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles querem que você vá lá. Por quê? De 10 pessoas que for lá, 5 der oferta, eles já alcançam a intenção deles. Não é isso. Se um pastor fala que ele vai interceder por você e Deus vai atender, você não precisa ir lá. Na tua casa mesmo ele ora e Deus vai atender. Foi como o centurião com Cristo. Falou, não, você não precisa ir na minha casa. Basta você ordenar daqui, ó, e meu filho ficará curado lá. Jesus disse, nunca vi tanta fé, nem em Jerusalém. E o camarada não era de Jerusalém. Então, mendigar pão é você deixar de falar com Deus. É você deixar a riqueza. É a maior riqueza que tem nessa terra. É a possibilidade, a oportunidade que Deus dá de você, de nós falarmos com Deus. Essa é a maior riqueza. Ouro e prata não cobrem isso. Apartamentos luxuosos, altos salários, mansões de viagem, não cobrem isso. A maior riqueza que nós temos é Deus. E Deus quer que nós conversamos com Ele. Achegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Você não precisa estar mendigando orações de pessoas que dizem que pode resolver o teu problema porque elas falam com Deus. Tu também tem que falar. Você pode. Deus te ouve. Ah, não sei falar. Então tu é mudo? Fala em pensamento. Todos nós sabemos falar. Fala com Deus da maneira que tu sabe. Deus, se eu falar que se eu fizer uma oração com palavras lindíssimas, poderosas, maravilhosas, se elas não forem traduzidas para Deus, para chegar a Deus, pelo Espírito Santo, nem chegaria lá. Nossas palavras são um lixo. Mas o Espírito Santo sabe a intenção do coração. Para de mendigar pão. Para de mendigar oração. Fale diretamente com Deus. Deus quer tratar é com você, não é com homens. Deus quer tratar com você e não com homens. Se a igreja agisse assim, nós, a igreja, seríamos uma grande potência nesse mundo. Mendigar pão não é para crente. Mendigar pão é até para crente, mas eu chamo dos crentes sem vergonha. Mas crentes que têm comunhão com Deus jamais mendigará o pão e jamais passará necessidade. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus.